Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 25 de julho de 2021, um domingão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e que você tenha um dia, um domingo maravilhoso na presença do Senhor, na plenitude das suas misericórdias, na plenitude das suas promessas, na plenitude das suas palavras, em nome de Jesus. Que o Senhor se derrame poderosamente sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor e lendo a palavra do Senhor e pensando a respeito das coisas do Senhor, pensando a respeito dos assuntos lá do alto, porque lá do alto é que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, como diz a palavra do Senhor. E que realmente você consiga celebrar, né? Consiga pontuar esse dia como sendo o dia que o Senhor preparou para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Por isso que você tenha um domingo maravilhoso. Todo domingo, né? Como é domingo, eu falo às 10 horas da manhã e também às 4:30 da tarde. E sempre pensando na palavra de Deus, colocando a palavra de Deus como sendo o nosso norte de meditação, de edificação, de consolo, de conforto, de exortação, e nós vamos assim desenvolvendo a nossa devocional, a nossa relação com Deus, de uma maneira maravilhosa, descontraída, mas ao mesmo tempo pensando sobre as coisas do Senhor, em nome de Jesus. Por isso que você tenha um domingo muito especial e que você permaneça aí conosco, tanto agora às 10 horas como às 4:30 da tarde. Sempre lembrando que eu sempre deixo em vídeo, né? Seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube, tudo que eu falo aqui, tudo que a gente conversa, as orações e tudo. Uma versão é estendida, que é a versão da live, né? Em tudo que acontece. Os erros, os acidentes de percurso, né? As batidas na mesa e tal. Então tem todo entre o nosso cumprimento, a oração e tudo. Geralmente vai em torno de 50, até 50, 53 minutos. E a outra versão, eu chamo de reduzida, eu corto esse comprimento, esse bate-papo, né? E coloco mais o nosso estudo do dia. Vai em 25, 26 minutos no máximo. Mais ou menos eu estou tentando deixar em 26 minutos no máximo essa versão mais reduzida, porque aí, claro, se as pessoas quiserem compartilhar, falar a respeito, comentar, não tem problema algum, está ali, está à disposição de qualquer um, de nível, vamos dizer assim, de domínio público, então não tem problema, e que você possa também se inscrever no YouTube, no Instagram, no Facebook e também divulgar, nos ajude a falar da palavra de Deus. Eu estava conversando com as minhas filhas, né? Eu não sei que dia que foi, acho que foi sexta ou quinta-feira, a gente estava assistindo, reassistindo, né? A Vida de Paulo. É um filme muito interessante, fala sobre Paulo, né? Paulo, como é que é? O Apóstolo de Cristo, acho que é o nome. Paulo, Apóstolo de Cristo. Tá eu não sei onde tá, acho que tá na Netflix. Se eu não me engano, Netflix, acho que é Netflix. E a gente estava conversando e eu falava com elas de que enquanto muitos cristãos pelo mundo inteiro, desde o tempo de Paulo, principalmente no século XX, nunca se matou tanto religioso por causa de uma religião, como foi no século XX, né, que muitos cristãos foram mortos por declararem Jesus como Senhor e Salvador no mundo. Enquanto isso, nós temos toda essa liberdade, né? Uma liberdade, claro, dentro de uma responsabilidade, mas nós temos toda essa liberdade de lermos a palavra, de pensarmos a respeito, de orarmos, né, numa comunhão de igreja, ainda que distantes fisicamente, mas no coração, no sentimento, no propósito, em comunhão. Isso é muito precioso. Isso é maravilhoso, né? Então, que nós possamos divulgar a palavra,
possamos ministrar a palavra para os nossos queridos. Nada melhor do que falarmos, do que evangelizarmos aqueles que estão ao nosso redor, não é? Eu creio que a evangelização mais difícil, mais detalhado, porque não obstante você falar da palavra, você também, porque está próximo da pessoa, você precisa viver a palavra. Você precisa fazer com que essa palavra que você ministra, que você fala, que você expressa, né, de uma maneira cotidiana, dentro de todas as nossas contingências, dentro de todas as nossas demandas, problemas, dificuldades, desafios, desapontamentos, desânimo. Então você precisa realmente viver uma palavra. Não tem como pregar essa palavra de uma maneira a não entendermos que nós precisamos viver essa palavra. Então eu creio, desculpe, né, para quem só defende a evangelização para fora, porque também é maravilhosa e tem que existir, e a maioria de nós fomos alcançados por causa dessa evangelização, eu chamo de evangelização externa e tudo, glória a Deus. Mas a evangelização doméstica, né? Nem sei se tem esse termo, mas eu estou falando ele agora. Essa evangelização doméstica, ela é muito mais difícil. Porque uma coisa é a gente pregar o evangelho, falar, né, e virar as costas e cada um vai para sua casa. Isso, desculpe, não é nem tão muito difícil assim. Agora, ministrar o evangelho, né, falar tchau para a pessoa, e no outro dia enxergar essa pessoa de novo, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, com todas as contingências, com todas as dificuldades, um momento dificílimo que a humanidade passa, né? Eu estava assistindo agora de manhã um pouquinho das Olimpíadas, eu estava vendo ali a dificuldade, né, dos atletas e os estádios, os ginásios, né, as arenas esportivas completamente vazias, os japoneses, porque está acontecendo em Tóquio, no Japão, né? Os japoneses, uma grande maioria da população japonesa não concorda que essas Olimpíadas estejam acontecendo em território japonês, quer dizer, um conflito, né? E os chineses, por causa dos problemas centenários, né, com os japoneses, né? Os japoneses também com problemas centenários com sul-coreanos, né? E você tem todos esses conflitos que estão assim, vamos chamar assim, numa guerra fria, mas acontece, haja vista, claro, por causa da guerra do Japão, né, com os chineses, e num outro momento da guerra dos chineses ou dos japoneses com os sul-coreanos, são conflitos históricos, né? E aquilo que o Japão fez com a China, né? O Japão matou mais chineses do que os alemães mataram judeus. Para você ter uma ideia, na Segunda Guerra, o que aconteceu entre chineses e japoneses. Então, todas esses conflitos, essas animosidades, estão tudo à flor da pele. Então, e isso aqui, aí você vai falar, mas está acontecendo lá na Ásia, né? Tá bom, está acontecendo lá na Ásia, ou aconteceu na Ásia, em outros tempos, claro. Mas as rusgas, as feridas, as amarguras, os ressentimentos permanecem. Tanto é que os japoneses, né, colocaram uma bandeira para os sul-coreanos falando a Grande Coreia, né? Não falou Coreia do Sul. Exatamente para diplomaticamente dar uma aliviada na tensão entre sul-coreanos e japoneses. Então você tem todas essas histórias, né, entaladas, né, nesses povos asiáticos, e essa pandemia, e junto a tudo isso, reverberando sobre os atletas, sobre as comitivas, né, de ginastas,
de atletas e tal. Olha, então é um sentimento diferente, né? É um conflito pessoal e um conflito territorial, mas é um conflito global, não de um país contra o outro, mas é da própria condição humana, né? Onde um organismo microscópico está fazendo total diferença no mundo inteiro e é muito ruim. Então, nós, falando do Evangelho em meio a toda essa situação, e nós aqui no Brasil não é diferente, os conflitos, né, as narrativas, se comprou vacina, se não comprou vacina, se teve cambalacho no meio, não teve, onde não sei o que lá, e se pagou, não pagou. Então você tem tudo isso a todo momento. E pregar o Evangelho em meio a tudo isso, claro que exige de nós uma postura. Como a gente já leu, né, há alguns dias atrás, que nós precisamos ter uma dignidade, né, evangélica, uma dignidade sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. A Bíblia, Paulo chama isso de fé evangélica, ou de fé nos evangelhos. Então isso tudo, claro, nos faz muito mais responsáveis da palavra de Deus e na nossa conduta, na maneira com que a gente vive, na maneira com que a gente fala, na maneira com que a gente expressa essa fé e essa relação com Deus. Então, em tudo isso, né, nós precisamos manter a calma, manter o equilíbrio e permanecermos firmes, aprendendo, desenvolvendo, acrescentando à nossa fé todos os dias em nome de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Eva, bom dia. Carlos, Débora, Raquel, Fábio, Cris, Danielzinho. Deus abençoe a todos vocês. Sempre orando pela Cristina, também pela Margarete, sua casa, sua família. Bispo Antônio também, bom dia, paz do Senhor, Bispo Antônio. Suzy, Priscila, sempre orando pelo seu Mauro. Dona Elizabeth, o Gabriel, filhos, netos, também a família da Suzy, né? O Sérgio, o Sidney, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, declarando a presença, o poder, o mover do Senhor. Também pela Dona Cecília, pelo Murilo, por esse momento que eles estão vivendo, uma nova etapa na vida deles, e que o Senhor lhes dê força, saúde, capacidade, em nome de Jesus. Também Amanda, Deus abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, o Fábio, Julinha, Luquinha, Rosângela, Manteiga, Bruna, Márcia, Fabiana, Deus abençoe a todos aí, Renata, Vinícius, toda a família, uma família bendita, abençoada, João, Roseli, Deus abençoe, Ângela, Dona Polônia, Clara, Will, Julinha, Grazi, esposo, filhos, e Deus abençoe Humberto, Alessandra, Letícia, o Carlos também, a Rétel, filhos, netinho, Deus abençoe a Marisa Poli, Zé Roberto, a todos, a presença, o poder, o mover do Senhor, minhas tias Rosália, também minha tia Alzira, né? E também meus tios, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, o Senhor esteja sobre a vida de cada um, meus pais, seu João, Dona Dália, Dona Nadir, seu Toninho, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, também Fábio, Márcia, o Senhor esteja sobre a vida de vocês, orando pela Márcia, que vai visitar sua netinha, finalmente, a Luna, Deus abençoe, estamos orando todos os dias, pela Márcia também, pelo Fábio, pelo Luiz Henrique, e também pela Letícia, pelo Gustavo, Cris, seus pais, também familiares, a Dona Efigênia, o seu Augusto, filhos, netos, a presença, o poder de Deus se derramando sobre cada um, orando nominalmente sobre cada um, em nome de Jesus. O Senhor esteja sobre a vida de todos, para a honra e glória do Senhor. Pastora Júlia, Deus abençoe também, João Antônio, Magmar, Rafa, Abraão, Deus abençoe a
todos. A Mariana também, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Também a vida profissional da pastora Júlia, sua corretora e tudo aquilo que ela faz. O Senhor esteja também sobre os seus clientes, que temos orado sobre cada um também. Em nome de Jesus, o Senhor esteja sobre todos. Vamos então ler a palavra do Senhor, e eu estou pensando com você sobre escatologia, falando, claro, sobre Mateus 21, 22, 23, 24, 25. Não tem como não falar. Nós já lemos Daniel há bastante tempo atrás. Eu falei que eu falaria quando chegasse em Mateus. Então eu estou, aquilo que eu prometi, eu estou cumprindo. Claro, falar de escatologia a gente gasta bastante tempo para falar, são vários temas dentro da própria escatologia, né? Sempre o ápice é a volta do Senhor Jesus, e dentro dessa lógica nós estamos lendo a parábola do bom samaritano. Por quê? Uma das parábolas mais impressionantes que existem. Primeiro, por causa da sua leveza, da sua suavidade, por causa da sua condição até lúdica de falar da palavra do Senhor, né? Simples. Então, uma parábola tão pequenininha e falando tanto. Segundo, por causa da profundidade dessa mesma parábola sobre os acontecimentos, eu agora, falando na parábola do bom samaritano, falando sobre essa visão escatológica sobre a parábola do bom samaritano. Já pensamos nisso? Eu vou falar Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, né? Já pensamos? Então, um viajante, a Bíblia fala um homem, outras traduções chamam um viajante, ou seja, agora falando de maneira, pontuando as eras, né? Eu já falei isso para você quando a gente falou em Mateus 21 sobre ciclos, eras, né? E tempos, né? E também já falamos em Daniel nas 70 semanas, que fala que uma semana seria uma semana de 7 anos, né? Ou seja, e também um dia. E também, em alguns momentos, fala de um dia equivale a um ano. Depende da frase, depende do contexto onde essa palavra está no hebraico. Então é exatamente o que acontece aqui, e eu vou explicar para você daqui a pouco. Mas a gente falando, então, a humanidade descendo, saindo de Jerusalém, indo para Jericó, e falando sobre uma decadência humana, uma decadência do gênero humano. Por quê? Porque o gênero humano é um ser caído. Tanto é que ele é caído, que a palavra fala depois sobre o sacerdote que está passando pela mesma região, de maneira, como diz a palavra aqui, casualmente, né, no meu texto, ou seja, de uma maneira até meia desplicente, negligente, irresponsável. E ele está descendo porque o sacerdote também não consegue. A figura sacerdotal, ela é limitada para alterar a vida de uma pessoa. E depois desce um levita, falando a respeito da lei. Levita era aquele que ministrava, por muito tempo ministrou a lei, principalmente nos tempos da sinagoga, quando a sinagoga foi criada ainda junto ao povo que estava em cativeiro babilônico e cativeiro medo-persa. Então, a palavra do Senhor, ela pontua de uma maneira muito, mas muito profunda essa situação. Sacerdócio entre Adão e Moisés. Levítico, né, entre Moisés e Jesus. E aí vem o bom samaritano, que é o próprio Senhor Jesus, né? É ele quem pega aquele viajante, a Bíblia fala indo no seu caminho, ou seja, alguém de identidade, que não está passando ali de maneira negligente, de maneira irresponsável, casualmente, não. Ele está ali porque ele deveria estar ali. Está dentro de um plano perfeito, de um plano estabelecido pelo Senhor, e o samaritano expressa esse plano, porque esse samaritano é Jesus Cristo. Dentro dessa linha de raciocínio de eras, ele toma aquele viajante, alguém precisa de uma ajuda externa. O sacerdote não consegue, o levita também não tem condições, não tem forças, não tem capacidade, desculpe o termo, não tem santidade para poder acudir, para poder aliviar a carga daquele viajante que está, como diz na minha tradução, semi-morto. Em outras traduções está falando meio morto, que é a condição da humanidade. E aí
esse samaritano coloca, né, derrama vinho e derrama azeite. Azeite significa a manifestação do Espírito Santo, como está escrito em Tito, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Espírito Santo é o azeite, nessa simbologia parabólica, né? E também o vinho, como está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 27. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então aqui é quando nós, né, bebemos do cálice, simbolicamente, na ceia, nós estamos o quê? Nós estamos dizendo sim, renovando essa aliança, né? E o Senhor está colocando isso de maneira muito bem clara, né? O deu aos discípulos dizendo: é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Então é exatamente o que simboliza o azeite e o vinho. Dito isso, ele toma aquele viajante, né, que simboliza a humanidade, coloca sobre a sua montaria e leva até uma hospedaria, simbolizando essa comunhão, essa plenitude de propósito, onde nós estamos expressando a verdadeira varonilidade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Então nós aqui estamos numa comunhão para expressarmos, para identificarmos e através dos nossos procedimentos diários expressarmos esse bom samaritano. Alguém que no primeiro momento é rejeitado por tudo e por todos. Alguém discriminado, mas ao mesmo tempo, alguém que carrega no bojo da sua existência o azeite e o vinho. Por quê? Nós carregamos a flor da nossa pele, nós incorporamos a presença, o poder, o mover do Espírito Santo e também temos a aliança como nosso norte, uma aliança de vida, uma aliança eterna de vida em Jesus Cristo. Falando disso, hospedeiro significa, como eu já falei, o Espírito Santo. Espírito Santo é o azeite, né, que traz a cura inicial através de Jesus Cristo, ou seja, quando eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador, eu só declaro porque o Espírito Santo já está agindo na minha vida, e a partir desse momento acontecem todas as coisas, e aí vem a plenitude, como alguns chamam, né, a plenitude do Espírito Santo, outros chamam da segunda bênção. Já falei a respeito também várias vezes sobre o batismo do Espírito Santo, orar em línguas, os dons espirituais e tudo aquilo que o Espírito Santo concede àqueles que crerem, claro, como diz a palavra. Então, em João capítulo 14, diz assim, versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. João 16, versículo 7, diz assim, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Então, há um plano. O Espírito Santo não é apenas um substituto de Jesus, porque Jesus foi embora. Não, era o plano. Jesus precisa se ausentar para que o Espírito Santo cumpra com seu ministério. Já é um plano, algo perfeito, algo consistente. Houve o período do Pai, desde o Gênesis, né, passando pelos patriarcas, indo até Moisés, ao período da palavra, da lei, saindo de Moisés, que é Jesus Cristo, indo até a sua ressurreição. E a presença física dessa palavra, ele é a Torá, como dizem os judeus messiânicos, né? Jesus é a Torá, Jesus é a própria palavra, Jesus é a Bíblia. Então você tem o período do Pai, você tem o período do Filho, e lá na subida do Filho, quando lá em Atos capítulo 1, né, os anjos perguntam para os discípulos, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Por quê? Porque o Espírito, o ministério do Espírito Santo estava por ser inaugurado naquele momento. É aqui
que eu sempre falo para você, que espiritualmente falando é que começa o Novo Testamento, né? Porque o período do Senhor Jesus é a interface, né? A interface entre a lei, né, e a graça. Ele é essa ponte, né? Daí Mateus estabelecer essa ponte de uma maneira maravilhosa e perfeita. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, estabelece essa ponte. Bom, dito tudo isso, a Bíblia fala que em Efésios capítulo 1, versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então o Espírito Santo é realmente, né, vamos chamar assim, o ministro desse tempo, o ministro dessa era, como Jesus o foi anteriormente, como o Pai o foi anteriormente, agora é o momento, é a era, é a época do Espírito Santo, o ministério da graça. Então, exatamente como diz aqui no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, ou seja, ele é a comprovação perfeita, eterna, de que no cumprimento da terceira pessoa da Trindade, do seu ministério, no término dele, aí todas as coisas se manifestarão. Então não é a saída do Espírito Santo, como alguns de nós entendemos, né? Quando for segundo a eficácia de Satanás, diz lá em Tessalonicenses, Paulo escrevendo, porque a pessoa vai sair. Não é isso, mas é o término, entre aspas, do seu ministério no sentido de eras, no sentido de épocas, no sentido de um ciclo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então nós estamos debaixo do ministério do Espírito. Versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então nós vivemos o ministério do Espírito, que é o ministério da justiça. Em outras passagens diz o ministério da reconciliação. Tá bom? Bom, saindo de tudo isso que nós já falamos até aqui, nós vamos agora para os 2 denários, sempre pensando que nós estamos olhando a parábola do bom samaritano para entendermos as eras, os ciclos. E com isso, entendermos toda a linha de raciocínio escatológica segundo a parábola do bom samaritano. Veja só que impressionante. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 35 de Lucas capítulo 10. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Bom, então vamos a tudo aquilo que a gente já aprendeu e já desenvolveu, tá? 2 denários. O que significam esses 2 denários? Volto a afirmar, falando sobre era. Estamos falando sobre o ciclo dos acontecimentos, fechando ciclos e abrindo outros ciclos, tá? É assim que a palavra de Deus trabalha. Eu não estou falando de datas, eu estou falando de ciclos. Vamos lá. 2 denários. 2 denários, 1 denário representa um dia de trabalho. 2 denários representam 2 dias, certo? Então ele deixa 2 denários para aquele hospedeiro, que nós já entendemos que é o Espírito Santo, que o hospedeiro acode aquele viajante numa hospedaria, que nós já entendemos que é na nossa comunhão, que é na nossa condição como igreja, e agora eu não estou falando de uma igreja prédio, de uma igreja alvenaria, mas de uma igreja no sentido mais espiritual, né, da palavra, que significa o corpo místico de Jesus Cristo. Então nós estamos numa hospedaria, guardados pelo hospedeiro. Foi o que eu escrevi ontem, né? Eu escrevi em uma das
coisas que eu coloquei, que o hospedeiro perfeito, ele cura, ele protege, ele guarda e ele sara, enfim, eu escrevi lá, tem lá nos títulos. Então por quê? Porque é o ministério do hospedeiro chamado Espírito Santo. E eu escrevi em outro lugar, eu escrevi assim: por que Jesus precisa se ausentar da terra? Ou seja, por que Jesus, após a ressurreição, não ficou na terra? Ele teve que ir embora. Exatamente para que viesse o outro ciclo, a outra era, o ministério do Espírito Santo. Lembrando que estamos falando de escatologia. Dentro dessa linha, vamos entender agora o que significam esses 2 denários. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3, para mim é uma passagem maravilhosa que explica literalmente, pedagogicamente, o que significam esses 2 denários. Diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, é Pedro falando, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Olha só a síntese de Pedro de toda a criação. Ele fala que a criação, ela iniciou o seu ciclo lá no passado, lá na antiguidade, na água, que realmente a ciência diz que tudo começou por causa da água, né? O primeiro ser microscópico, o primeiro organismo. Então você perceba toda essa linha de raciocínio maravilhosa, científica até e profunda. Mas a palavra depois fala sobre o dilúvio. Diz aqui: qual surgiu da água? Através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então existe aqui Pedro falando de um ciclo fechado até o dilúvio de Adão, de Noé. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, alguém poderia falar: destruição dos homens ímpios? Será que Deus não é misericordioso? É. Inclusive, nós estamos vivendo o ministério da misericórdia, o ministério da reconciliação, o ministério da graça, o ministério do Espírito Santo. Exatamente para que nós tenhamos como humanidade, agora não estamos falando de um homem, não estamos falando de uma época, mas de toda a humanidade, em todo o tempo, estamos tendo todo o espaço possível. Olha eu aqui falando com vocês. Meu Deus, é só ligar um botão, internet, YouTube, Facebook, Instagram, a qualquer momento do dia, da noite, a hora que você quiser. Veja a liberdade, como dizem na política, o Estado de Direito que nós temos para podermos reproduzir aquilo que Deus deseja, caso nós desejemos também. Então, claro que haverá um momento, porque o nosso Deus é equilibrado, não tem como ser misericordioso, bondoso, amoroso e não ser justo do outro lado. E não tem como ser justo se não produzir justiça de um lado e juízo do outro. É natural, é inerente à pessoa de Deus. Na sua pessoa, na sua manifestação, ele sempre vai produzir justiça e juízo. Não tem como, porque ele é um ser equilibrado. Então o cálice da ira de Deus, como diz a palavra, virá. Como nós já sentimos, em alguma medida, esse cálice da ira de Deus, por uma questão de degeneração humana do mundo, acontecendo.
É por isso que eu falo para você que isso não tem a ver com data de agenda, de calendário. Mas que nós já sentimos, como Jesus fala, o princípio das dores, já sentimos. Que nós já estamos indo em direção, como diz Jesus em outro momento, à grande tribulação, com certeza. E agora eu estou falando para você por quê. Né? Então diz aqui, versículo 8 de 2 Pedro 3. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Não deveis esquecer aqui no grego significa ignorar, não deveis ignorar. Ou em outros ainda, outras traduções mais profundas, dentro do texto, diz, não deveis desprezar o que está escondido. Aí você vai falar comigo, mas se está escondido, o que você está falando? Está escondido, mas não está. Lembre-se que eu sempre falo, a palavra de Deus ela é maravilhosa, mas isso não significa que nós não tenhamos que meditar, pensar e refletir, tá? Isso é a palavra de Deus, qualquer coisa. A gente está falando, por exemplo, em cima de uma parábola tão simples, que é a parábola, uma das parábolas mais faladas, mais pregadas, comentadas, escritas, tem livros maravilhosos falando da parábola do bom samaritano. Então, é de domínio público isso. Né? Não está escondido porque Deus não quer mostrar. Está escondido porque Deus quer que eu pense, reflita a respeito. Então diz aqui, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, segundo diz lá, Pedro só está repetindo o que está escrito em Salmo, capítulo 90, versículo 4, fala que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Bom, vamos voltar aos 2 denários. O que significa 2 denários? 1 denário é um dia de trabalho. Mas nós entendemos agora, segundo Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos também é como um dia. Então, versículo 9. Bom, qual é o contexto aqui desse texto até do capítulo do versículo 1 ao versículo 8? É que é como Pedro está falando do versículo 3 ao versículo 8. É que Pedro está falando que as pessoas vão estar como que zombando. Essa coisa de volta do Senhor Jesus. Está tudo acontecendo a mesma coisa, está tudo em dia. Está em dia, tá. A tecnologia está maravilhosa, está tudo sendo acrescido, claro, até mesmo a sabedoria nas escrituras. Olha só o que eu estou falando com você. Há algum tempo atrás não se tinha esse tipo de revelação. Mas agora parece que as coisas estão mais fáceis de entendimento, porque é a própria produção do Espírito Santo nas nossas vidas. Então não tem o que forçar. Eu não estou falando nada aqui, uma revelação, não, todo mundo sabe. Quem nunca já ouviu alguém falar sobre para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos? Então esses 2 denários significam esse, entre aspas, enigma, que não é enigma. São 2000 anos. 2000 anos porque eu quero colocar uma data? Não. Mas são 2000 anos dentro de acontecimentos, de eras. Como quando o Senhor falou para Abraão, Abraão, você será peregrino por sobre essa terra, mas os teus descendentes serão retirados dessa terra. Mas depois de 400 anos, eu tornarei com os teus herdeiros a restaurar essa terra. Aí quando você vai na continha ali, tudo, matematicamente falando, você percebe que não custou 400 anos, custou 430. Aí eu já expliquei para você em outros momentos, não vou entrar no mérito agora, mas por que 430 e não 400? Será que Deus mentiu? Será que Deus se enganou? Não. Deus havia falado, estabelecido 400 anos diante do seu plano perfeito. Mas houve um momento acidental em que Moisés mata o egípcio. E a Bíblia fala que por causa da morte do egípcio, houve um atraso cronológico entre o kairós de Deus e a cronologia humana, mas que havia sim um plano perfeito de 400 anos entre a saída do povo lá para o Egito
E a volta do povo com Moisés para a terra prometida havia. Esses 430 anos, ou melhor dizendo, esses 30 anos, mais ou menos, entre 390 e 430 anos, houve realmente falhas, erros, em que Moisés, de maneira abrupta, de maneira inconsequente, de maneira precipitada, mata aquele egípcio. Então pensemos, tenhamos uma mente bíblica. Quando nós falamos, estamos falando sobre escatologia, estamos falando sobre eras. Quando nós falamos sobre eras, nós precisamos ponderar tudo isso. Mas que aqui, esses 2 denários significam o quê? Como se o samaritano estivesse falando para o hospedeiro, olha, eu tenho aqui, para o seu ministério, 2 denários. O que passar disso, se houver mais centavos ou menos centavos, se houver algum valor a mais, fica tranquilo. Quando eu voltar, a gente resolve e a gente acerta. Daí nós lemos que em Efésios capítulo 1, que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Não é assim que a gente acabou de ler agora há pouco? Por quê? Porque o hospedeiro, ele está completamente livre para o seu ministério, para completar, para estabelecer o ambiente perfeito de todo o seu ministério, para que esse bom samaritano volte e acerte, se for necessário, alguma coisa que ficou a mais. Então, por que eu estou falando tudo isso? Versículo 9 de 2 Pedro capítulo 3. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a obra do Espírito Santo. É que todos cheguem ao arrependimento enquanto vivos, claro. Tudo que a gente vai fazer, ou pode fazer, é enquanto vivos. Não tem outro jeito. Diz aqui, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Presta atenção, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Vamos outra vez irmos com a nossa mente bíblica para aquilo que aconteceu com Noé, enquanto Noé estava confeccionando a arca. A Bíblia fala que o dilúvio veio exatamente após Noé ter concluído a arca. Então o Senhor estabeleceu, claro, um momento, uma era, mas custasse quanto custasse de tempo. O Senhor só se manifestaria com o dilúvio após a constatação da arca completamente pronta, produzida conforme ele havia ordenado a Noé. E é exatamente isso que o Senhor está falando aqui, que apressando a vinda do dia do Senhor, ou seja, nós temos como acelerar a vinda ou retardar a vinda. Por quê? Porque essa obra de arrependimento é uma obra a 4 mãos. De um lado, humana, do outro, divina, que é o ministério do Espírito Santo. Mas, noves fora tudo isso que eu falei, diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Por que esperamos novos céus e nova terra? Exatamente o que Isaías fala, Pedro está reproduzindo. Por que novos céus e nova terra? Porque no plano original de Deus, esse planeta, esses planetas, essas constelações, esses anos-luz de todo o firmamento, que dizem que é 94 bilhões de anos-luz, alguma coisa próxima disso, tudo isso aqui era na excelência. Agora é eu que estou falando, hein? Você não vai, eu sempre falo para você que isso você não vai encontrar em livro. Sou eu que estou falando. Então, tudo isso aqui era habitável, era completamente cultivável, porque Deus colocou Adão e Eva como mordomos. Era cultivável, claro que era. O universo não era essa escuridão, esse breu.
esses planetas desérticos, com certeza não era. Agora eu que estou falando conforme a minha fé. Mas que a Bíblia diz lá no Apocalipse dos 1000 anos. Depois a gente vai entrar de novo nesse tema. Então, esses 2 denários dizem respeito à completa, né, ao completo ministério do Espírito Santo. Aí você vai falar, mas então você está falando de 2000 anos? Como diziam os antigos, até 2000 anos chegarás e 2000 anos não passarás. Não, não é isso. Até porque eles deram com os burros na água, porque não aconteceu nada no ano 2000. Não é isso. Mas que nós percebemos que o ambiente já está muito desgastado, o planeta Terra já está muito depreciado, as geleiras, as tempestades, o calor intenso, extremo de um lado, e o inverno intenso, extremo do outro. Quando chove, chove muito. Quando não chove de jeito nenhum. A criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 8. Então nós percebemos, sim, haver, se de um lado o povo, a presença, a plenitude do Espírito Santo está fazendo uma diferença no sentido de pregar o Evangelho e viver o Evangelho, do outro, a humanidade está completamente depreciada, desgastada, bestial, cada vez mais bestial. Então você tem essas 2 situações. Lembra que eu falei do casamento de Sansão? Enquanto a mulher chorava por causa do enigma que Sansão tinha feito enquanto estava havendo festa, é exatamente esse momento que nós estamos antevendo e que está cada dia mais próximo. E o que Pedro está falando exatamente sobre isso é que nós teremos exatamente o que diz aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 16, eu já estou terminando. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Bom, dizendo tudo isso, então, eu vou terminar da seguinte maneira. Se eu pego as eras, os ciclos sacerdotais, ciclo levítico, e depois o ciclo do bom samaritano e o ciclo do hospedeiro, eu vou mais ou menos falar assim. Entre Adão e Jesus, e a gente já falou isso em dias passados, entre Adão e Jesus são mais ou menos 4.000 anos, né? Entre Jesus e o ministério do Espírito Santo são mais ou menos 2.000 anos. Né? E alguém poderia falar, mas no calendário judaico, né? No calendário total judaico, eles estão mais ou menos no ano 5.800 e pouco. Eu não estou aqui falando sobre datas, mas eu estou falando sobre cronologia dos acontecimentos. Agora, que nós possivelmente estejamos nesse, entre aspas, 6º dia, estamos. Por quê? Porque nós percebemos desde lá a origem, quando a palavra do Senhor fala que houveram 6 dias e no 7º dia houve descanso, é exatamente esse 7º dia que possivelmente se manifeste lá na frente, possivelmente um tanto quanto um pouco mais próximo do que estava há anos atrás. Por quê? Porque você perceba que entre Adão e Jesus foram mais ou menos 4.000 anos. Eu estou falando mais ou menos porque não tem como precisar e Deus nem quer que nós precisemos isso. Né? Como dizem os portugueses, navegar é preciso, viver não é preciso. No sentido de precisão, né? Claro que o português, o poeta português aqui, está fazendo um paradoxo poético. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então ninguém está aqui trazendo uma precisão, mas que nós, com a nossa mente bíblica, que já percebemos, estamos sentindo na pele essa pandemia, por exemplo, e desculpe as pessoas que pensam a respeito.
Eu não acho que depois da pandemia o planeta Terra volte ao normal novamente. Eu acho que nós não voltamos mais ao normal. Quando eu vejo, e eu já falei para você que eu gosto de jogo de basquete, e teve alguns dias atrás o final da NBA, né, lá nos Estados Unidos. E eu vi aquele povo inteiro, 70, 80 mil pessoas aglomeradas, fazendo festa, como se nada tivesse acontecido. Enquanto no Haiti, em Cuba e outros países do mundo, as pessoas ainda estão caindo na rua, mortos por causa da pandemia. Então você vê um descompasso muito grande. E você vê um egoísmo muito grande. Uma soberba humana muito grande. Não estou falando das pessoas que estavam ali comemorando. Mas eu estou falando do sentimento, de uma menos-valia do próprio ser humano. Você tem um cara pagando milhões e milhões de dólares para ficar 10 minutos, né, fora de órbita, só por um capricho, né, para ficar ali no ambiente, criar a viagem espacial, né, no sentido privado da palavra, lá nos Estados Unidos e outros lugares, na Inglaterra também, enquanto outros, exatamente agora, faz 24 horas que uma criança não come um pedaço de pão no mundo, em alguns lugares do mundo. Então, o descompasso, as diferenças estão muito maiores do que estavam há poucos anos atrás. Então, Jesus está voltando. E creio eu que o ministério do Espírito Santo esteja na sua, vamos dizer, na sua etapa final. Não estou falando com a saída do Espírito Santo da terra. Eu estou falando sobre o seu ministério. Ele faz parte da Trindade. Então ele é onipresente. Quando a pessoa é onipresente, ela não tem como. Ela está em qualquer lugar. Não é isso. Mas é o término de um ciclo. 4.000 anos entre Adão e Jesus. 2.000 anos entre Jesus e esse momento que nós estamos vivendo. 6.000 anos, 6 dias. Estamos quase chegando em algum momento lá na frente. E eu não quero precisar tempo, se vai ser agora, se vai ser na época dos meus netos, dos meus bisnetos, tataranetos, nada disso. Mas o que nós como igreja devemos fazer é nos apegar cada dia mais nas coisas do Senhor. Porque essa liberdade que nós estamos tendo hoje é muito preciosa. E nós precisamos aproveitar ao máximo para podermos entender todas as coisas. Já falei demais. Mas estamos falando sobre a parábola do bom samaritano dos 2 denários. Tudo isso para falarmos dos 2 denários. Cada denário para um dia para Pedro equivale a 1.000 anos, e 1.000 anos equivale a um dia, como diz lá no Salmo capítulo 90, versículo 4. Glória a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. E vamos falar mais um pouquinho hoje à tarde, e depois amanhã a gente começa um outro tema dentro de escatologia. Glória a Deus, olha, eu acho tão gostoso fazer parte dessa comunhão nossa aqui. Glória a Deus, o Senhor te abençoe poderosamente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos tudo isso que eu estou colocando diante do Senhor. Ninguém aqui, nenhum de nós, queremos exatamente determinar épocas, é agora, é amanhã, não. Até porque Noé teve o tempo que ele quisesse para terminar a arca. Até porque nós temos o tempo que quisermos para completar a tua obra, até porque o Espírito Santo está agindo poderosamente sobre toda a face da terra. Como diz Isaías, a terra está cheia da tua glória, porque os teus servos estão pregando, estão falando. Os atletas agora na Olimpíada, quantos estão falando do Evangelho? Falando sobre Jesus, orando, clamando, outros dentro da sua visão religiosas estão rezando, mas
Senhor, estão buscando ao Senhor. Estão sedentos pela tua glória, pelo teu poder. Por isso a ti toda a honra e toda a glória. Derrama-te sobre o nosso Brasil. Derrama-te, ó Deus, sobre a nossa população, nosso povo. Fala ao nosso coração. Cura-nos, liberta-nos, quebra a maldição, perdoa o nosso pecado. Vem sobre nós também. Eu coloco Márcio, Marcos, que estão com a pandemia, estão passando pela pandemia. Visita-os poderosamente, todos os nossos queridos, com a tua saúde, com a tua graça, com a tua glória. Que nós tenhamos um domingo maravilhoso e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Fala ao nosso coração, continua a ministrar essa palavra, Deus, no nosso espírito, no nosso interior, junto à nossa casa, à nossa família, para que nós nos preparemos cada dia mais para a tua vinda e que o Senhor venha sem detença e que o Senhor abrevie esse tempo e nós estejamos com o Senhor e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, sejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e que, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Deus te abençoe. Até as 4h30. Desculpe o horário, o tempo. Fique na paz, eu te amo. Deus abençoe. Um beijo para você, tua casa, tua família. Bom almoço, bom domingo. A presença, o mover, a plenitude do Senhor sobre todos. Eva diz assim, um ótimo domingo. Amém, Eva, para você também. Bispo Antônio, a paz do Senhor. Deus abençoe. Bispo Antônio, bom domingo também. A paz. Deus abençoe. Um beijo a todos. Até as 4h30 da tarde. Fique na paz. Tchau, tchau.